Senhor Deus, Pai, neste lugar, Senhor, que nós possamos sair daqui, Pai, diferentes. Senhor, que não seja, Pai, sobre mim, sobre o que eu sou, Jesus, sou apenas um instrumento, mas que seja a Tua voz ecoando, Senhor, no coração de cada um dos Teus filhos. Aleluia! Quebranta o nosso coração e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. A partir do versículo 14, apenas um versículo, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que temem, quais a Ele dará a conhecer a sua aliança. Somente até aqui pode ser sentado essa noite. Graças a Deus, Pai, pela tua presença. O tema do culto de hoje, caso você tenha se esquecido, né, é intimidade. Intimidade com Deus. Etiologicamente, a palavra intimidade, ela vem de timo, que é uma glândula muito importante no nosso sistema imunológico, e ela fica entre os nossos pulmões, à frente do coração. E estudando, né, sobre isso, eu fiquei muito feliz porque comecei a entender a complexidade de simplesmente a palavra vir de timo, ela está à frente do coração. Aleluia! Glória! É íntimo e é totalmente responsável para ajudar o nosso sistema linfático. Isso significa, imagine você, que os nossos glóbulos brancos, imagine vários soldadinhos, e eles são responsáveis por proteger o nosso corpo por tudo de estranho e aquilo que gera, que vai gerar em você alguma doença, algum problema de saúde. Então, os nossos glóbulos brancos são os soldadinhos que nos protegem, e essa glândula timo tem grande importância nesse sistema. A palavra íntimo no latim, ela se refere ao interior, ao profundo, à natureza mais íntima de um ser. Nas profundezas da alma, um sentimento privado. Nós compreendemos que a intimidade não é qualquer coisa, que a intimidade você não tem como ter com qualquer pessoa em um curto período de tempo. E a palavra de Deus diz que a intimidade é para aqueles que o temem. E como já foi dito na palavra inicial, o temor ao Senhor, ele está atrelado diretamente com a nossa obediência. Não tem como você dizer, olha, eu temo a Deus, e o seu temor está atrelado simplesmente ao medo do castigo, ao medo do que eu fiz de errado. O temor ao Senhor vem por obediência, porque quando nós amamos a Deus, obedecer a Ele é muito bom, porque quando você ama alguém e você entende que você feriu aquela pessoa, isso te machuca, isso te fere, e você faz de tudo para não ferir essa pessoa. Então, o temor a Deus é extremamente importante na vida do cristão. É o princípio da sabedoria. E essa palavra, no decorrer da semana, o Senhor foi destrinchando no meu coração. E entender que obedecer a Deus não é só fazer aquilo que o Senhor mandou, mas é na hora que Ele mandou. Porque muitas vezes nós escutamos a palavra de Deus, mas nós precisamos encaixar no momento em que nós estamos livres, porque no momento eu estou muito ocupado. E a nossa geração agora é uma geração em que nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para agora, para ontem. Nós temos que dar contas, nós temos que chegar e alcançar metas, nós temos que fazer muitas coisas. E durante a correria da nossa vida, pelas circunstâncias, algumas coisas com o Senhor, elas vão ficando distantes. As nossas orações de 1 hora viram de 30 minutos, a de 30 minutos vira 5 minutos. E eu não estou dizendo que Jesus ele vai negligenciar a sua humanidade, porque Ele entende o seu cansaço e as suas necessidades, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a intimidade, ela gasta tempo. A intimidade leva tempo. Veja que na sua casa, você conhece todas as pessoas, porque você convive, certo? A convivência te leva ao conhecimento. Mas dentre as pessoas que você convive na sua casa, tem uma pessoa que você perguntar para você hoje, como que foi a rotina de fulano? Você vai conseguir descrever para mim com mais detalhes, porque você gasta mais tempo conversando com essa pessoa. Mesmo
convivendo com todas as pessoas da sua casa, tem uma pessoa que você gasta um pouquinho mais de tempo. Então eu perguntar assim pra você, fulano foi trabalhar hoje? E aí você pode dizer, não só como ele foi trabalhar, mas o caminho foi de tal forma. Hoje ela nem almoçou. Nossa, hoje foi tão corrido. Porque você gasta tempo de intimidade com essa pessoa. Aleluia, meu Deus. E muitas vezes na nossa correria e do dia a dia, a nossa oração de 5 minutos à noite, eu não estou dizendo que a sua oração não vai ser efetiva pelo tempo. Mas eu estou dizendo aquilo que você decide entregar a Deus. Às vezes nós chegamos tão corridos ao pé da cama e vamos ajoelhar por misericórdia ao Senhor e nós pedimos talvez por uma resposta de Deus. E aí quando Jesus vai nos responder, a gente já foi dormir. E aí a gente questiona durante a semana, Senhor, mas eu preciso de uma resposta. Mas qual é o tempo que nós temos parado para ouvir ao Senhor? Aonde o Senhor está dentro das nossas prioridades? Nós temos falado em alguns cultos, né? A prioridade do Senhor, a prioridade da presença, não é o encaixar o Evangelho na minha vida, é viver o Evangelho em plenitude. E durante essa semana, talvez pelo tema, né, que Deus tinha me revelado, eu até falei com a Kézia, que foi no sábado passado, eu falei, não, Deus me revelou, mas eu quero confirmar. E foi no louvor, e eu cheguei em casa, estava falando com a Priscila sobre o mesmo assunto, e o Senhor confirmou de novo. E durante a semana foi terrível. Foi uma guerra espiritual. Eu não conseguia ter o meu tempo de oração. Era relutância para orar. Orar uma hora estava difícil demais. E quando chegou na quinta para sexta-feira, se eu não me engano, eu lembro que eu falei, não, hoje eu vou orar. Hoje eu vou entrar no quarto e eu vou orar. Eu preciso orar, eu preciso gastar tempo com Deus. E aí quando você consegue orar, finalmente, eu comecei aquela choradeira. Senhor, porque sim, porque isso, porque assim, assado, e foi desse jeito, mas porque na semana eu não consegui, e que Jesus me parou. Imediatamente sequei minhas lágrimas e Jesus falou, menos justificativas. O Senhor me lembrou de João capítulo 4, onde Jesus ele vai estar falando com uma mulher samaritana lá no poço. E aí ele vai pedir para ela, né? Chama o seu marido. E aí ela vai dizer para Jesus que ela não tem marido. Jesus vai olhar para ela e vai dizer, dissestes bem. Não porque o que ela estava fazendo era bom aos olhos do Senhor, mas porque ela confessou aquilo que era verdade. E a palavra de Jesus nos diz em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Papai. E o Senhor falou fortemente no meu coração, não é sobre você justificar o tempo que você não teve comigo. É sobre você confessar que de fato isso é um erro e reconhecer que o nosso tempo gasto tem que ser mais. Não porque eu preciso do tempo, mas porque eu quero ter mais intimidade com você. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas vezes a gente fala, mas Jesus é meu amigo. E nós pregamos para pessoas de fora. Olha, Jesus é maravilhoso. Olha, Ele é meu Pai. E nós cantamos aqui aquele louvor no sábado. Não precisa de palavras difíceis. Não precisa de coisas mirabolantes. Porque Ele é nosso Pai. Mas será que verdadeiramente nós estamos desfrutando essa paternidade? Nós estamos desfrutando do amor de Deus? Sabe, naquele momento eu comecei apenas a escutar o Senhor. E Ele falava no meu coração, eu preciso que você entenda que você já reconheceu, que você já confessou, mas você precisa deixar esse hábito. E o hábito de simplesmente adiar as coisas na nossa vida, não porque amanhã dá. Não, vou procrastinar isso aqui mais um pouco, porque dá. Eu vou deixar mais um pouquinho, porque amanhã talvez eu consiga fazer. Hoje eu vou louvar apenas um louvor. Eu vou orar rapidinho, porque o Senhor entende, estou cansada. E eu vi um vídeo essa semana, e achei um pouco forte, mas isso falou comigo e confirmou que o Senhor tinha falado no meu coração. É uma história onde um filho chega na mãe
E aí ela fala assim, não, filho, porque os seus amigos, eles vão te corromper, eles não te levam pro caminho do Senhor. E ele fala, não, mas é só um pouquinho. Eu vou ficar só um pouquinho com eles e daqui a pouco eu volto. E essa mãe deixou. E aí ela fez a sobremesa preferida do filho dela. Ela fez a sobremesa muito bonita, deixou esteticamente muito agradável aos olhos. E aí ela colocou como se fosse a sujeira do cachorro nessa sobremesa. E aí quando o filho dela chegou, ele olhou e falou, nossa mãe, não acredito, você fez essa sobremesa para mim, a minha sobremesa favorita. Obrigada. E aí ela falou, imagina filho, olha, eu fiz essa melhor sobremesa para você, mas eu coloquei um pouquinho da sujeira do cachorro. Aí ele falou, não mãe, mas eu não vou comer. Ela falou, mas é só um pouquinho. E se você não quer a sua sobremesa, algo que foi entregue para você, com nem um pouquinho de sujeira, por que você quer entregar só um pouquinho da sujeira para aquele que é santo? Não tem como a gente negociar isso. Obviamente nós vamos errar, mas percebe que às vezes nós deixamos algumas coisas porque nós falamos, não, Deus vai aceitar. E nós entendemos, não, mas Deus entende. Mas Deus sabe do meu coração. E eu lembro que por muito tempo eu falava isso, Deus sabe do meu coração. Não, mas Deus sabe do meu coração. E aí Jesus falou do meu coração assim, lá no fim do tempo vai ter um livro. E o nome do livro chama-se Livro das Obras, não das intenções. Eu quero que você faça e que você se santifique mais. O que o Senhor quer de nós nessa noite é uma intimidade muito maior do que Ele chegar e ter que pedir permissão. Quando você tem intimidade com alguém que chega na sua casa e você vem receber, e você coloca a mesa, faz todas as coisas, ok, você colocou uma mesa, a pessoa vai se sentar, vocês vão conversar e ela vai embora. Mas as pessoas que são íntimas mesmo na sua casa, ela vai abrir a geladeira, ela vai ver o que falta, ela vai usar o banheiro, você não vai se importar. E tudo bem, você já tem um nível de intimidade com essa pessoa. E Jesus hoje, Ele fala que Ele não quer simplesmente a mesa, Ele não quer mais ter que pedir para entrar. Ele quer fazer morada, Ele quer um lugar na sua casa, Ele quer um lugar no seu coração, Ele quer um lugar na sua vida. E entender que nós vamos compreender, nós vamos confessar e nós vamos deixar e alcançar a misericórdia. E nós vamos continuar caminhando e permanecer. Porque a palavra de Deus nos diz em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem nada fazer. Então, veja que a intimidade, ela nos leva ao temor e ao temor à obediência e o permanecer. Porque obedecer hoje, a gente obedece hoje e graças a Deus a gente consegue o mínimo, um pouquinho, mas nós temos que permanecer. Porque é um nível de intimidade que o Senhor nos chama e Ele nos atenta nessa noite. É muito diferente do que só conversar, do que só pegar um tempo. É muito importante. É muito legal ser considerado como amigo de Jesus. Mas Ele quer mais de nós. Uma intimidade do Senhor que permite Ele a nos comunicar o que Ele quer e não a nos questionar o que vai ser feito. Jesus não chegou lá em Noé, no capítulo 6 de Gênesis, e falou assim: ô Noé, você está a fim de construir uma arca? É que assim, eu vou derramar uma chuva, e se você quiser, aí você pode salvar você e sua família, se você quiser. Não. Deus chegou para ele e falou: faz uma arca. E deu as instruções para que ele pudesse fazer essa arca. Quando Jesus vai falar com Ezequiel, no capítulo 24, quando Deus manda essa palavra a ele diz: e então veio a palavra de Yahvé e me comunicou. O Senhor não questionou Ezequiel, Ele comunicou.
Quando Deus vai falar com Jeremias no capítulo 18, ele diz: levanta-te e desce a casa do oleiro. E você não vê Jeremias falando: ah, então, Senhor, amanhã, eu acho que hoje não vai dar, porque amanhã, né, talvez, se eu conseguir nas 4 horas, eu consigo descer a casa do oleiro e ver o que o Senhor quer falar para mim. Não teve isso. É uma intimidade onde Jesus ele pode simplesmente te comunicar o que deve ser feito. É um nível de intimidade onde o Senhor não vai mais te questionar as coisas que Ele vai fazer, ou que você vai ficar questionando: não, Senhor, mas por que nesse tempo? Por que agora? Mas uma intimidade onde Jesus vai te comunicar as coisas em que Ele quer fazer, e nós vamos obedecer. Simplesmente seguir, nós vamos permanecer nele. No versículo 3 de Jeremias capítulo 18, ele vai dizer assim: e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a obra sobre as rodas. E no versículo 6 diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Nós somos barro na mão do oleiro. E quando Jesus decide nos moldar, a gente começa a questionar. E muitas vezes, pelo nosso nível de intimidade, a gente só murmura. Porque a gente correu tanto que a gente não conseguiu ouvir a resposta de Deus. A gente só falou rápido, 5 minutos e vamos ouvir. E aí a gente questiona: Deus, mas por que eu estou passando por isso? Mas por que isso? Por que aquilo? E quando você tem um nível de intimidade com Deus tão grande, você lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que o que levantaram de calúnia contra você, as pessoas que te traíram, as pessoas que se levantam dentro do seu serviço, dentro da sua casa, não importa. Se você verdadeiramente ama a Deus e compreende a palavra dele, você entende que todas as coisas cooperam para o bem. Então todas as coisas que aconteceram com você até hoje, sejam elas favoráveis aos nossos olhos ou muito difíceis de suportar, cooperaram para que você estivesse aqui hoje. Talvez nós tivemos mais escolhas, sim, no caminho, porque muitas vezes Deus nos direciona para um lugar e nós queremos ir pelo outro, e quando nós vamos pelos nossos caminhos, quebramos a cara e voltamos para o Senhor, pedindo misericórdia, Senhor. E a palavra de Deus nos lembra em Provérbios 28, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Com misericórdia, o Senhor nos abraça novamente e nos dá uma chance. E nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos sair daqui diferentes. Todos os dias, quando tem cultos sábados, eu sempre oro: Senhor, que nós possamos sair daqui com uma fome e uma sede da tua presença. E que hoje você possa sair daqui com sede da intimidade. Da intimidade com a palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés. E que nós possamos viver o Evangelho na integridade e não encaixar mais ele em momentos da nossa vida. Que nós possamos viver o Evangelho onde as pessoas, antes de ver você, ela vê Jesus. Que as pessoas olhem para você e eles falam: nossa, você tem algo tão diferente. Você tem paz. Onde todo mundo estiver conturbado, onde tiver tantas brigas, confusões, onde as pessoas se levantarem com calúnia, você não responder. E lembrar que a justiça é de Deus, que Ele está no controle. Em momentos das nossas vidas, ter um tamanho de intimidade com o Senhor, aonde tudo foge do nosso controle, mas nós lembramos que das mãos do Senhor nunca saiu, e que Ele está no controle de todas as coisas. Que nós possamos hoje compreender que estar no hall de amigos de Jesus é maravilhoso e é um tremendo privilégio.
E que nós possamos buscar esse grupo celeste, nós possamos buscar fazer parte dos melhores amigos de Jesus. Que nós possamos compreender que não é só ir à igreja, que nós estamos aqui hoje, nós viemos encontrar o nosso melhor amigo. A gente não precisa mais esperar que alguém venha e ore e fale com Jesus por nós, porque Ele rasgou o véu. E hoje você tem a intimidade, a liberdade de falar diretamente com Ele. Então que hoje você possa buscar, sair daqui buscando isso. Senhor, eu não aceito mais simplesmente estar no raso. Senhor, eu não aceito mais viver com pouco. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem liberado no Espírito Santo para mim. Mas hoje eu quero uma parte diferente. E que nós possamos clamar ao Senhor e gastar tempo na presença de Deus. Hoje, antes de estar na igreja, estava falando com aquela pessoa que não falar, né? E o pastor deu uma ênfase muito grande. O culto não começa na igreja. O seu culto começa em casa, porque ao abrir os seus olhos, Jesus já estava com você. E não é fácil, porque nós vamos fazendo tantas coisas no dia a dia, e há coisas como nós temos sentimentos, nós nos iramos, nós brincamos. Mas que nós possamos entender que o culto e a adoração a Deus, ele começa lá na nossa casa, ao abrir e ao fechar os olhos, porque Ele teve misericórdia de nos dar mais um dia de fôlego de vida. Que seja verdadeiro, que nós possamos adorar a Ele em espírito e em verdade. É chegado o tempo. E adorar a Deus em espírito e em verdade, eu não estou falando só do mover, porque o mover pentecostal é muito bom, e eu também admiro, e nós somos, né, uma igreja pentecostal, mas eu não estou falando do mover, eu estou falando da presença, eu estou falando da vida com Deus. Eu tenho pedido ao Senhor para que eu não seja como as pessoas que só vão à igreja. Eu não quero simplesmente frequentar, eu quero ser a igreja. Porque aonde eu for, a presença de Deus vai comigo. Aonde eu for, a minha atitude, ela vai pregar antes mesmo das minhas palavras. E eu tenho pedido ao Senhor, e essa semana foi tudo que eu pedi, Senhor. A intimidade contigo, a intimidade com o Espírito Santo. Entender, Jesus, o quão doloroso é quando nós simplesmente erramos e falamos, não, Deus entende. E quando alguém faz um pouquinho com a gente já vai chorar aos pés da cruz e falar, Senhor, mas fulano fez isso e isso comigo. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo no meu serviço. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo, mas eu te sirvo. E como servo, a gente tem obedecido aquilo que o Senhor tem feito. Ou nós queremos apenas cobrar do Senhor. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Porque o servo do Senhor, ele entende que Jesus vai se servir dele. O Senhor quer se servir de nós nessa noite. Ele não quer mais bater a porta para questionar, olha, eu posso fazer tal coisa na sua vida, ou isso vai mexer muito com o seu ego, ou isso vai te dar muita vergonha, ou eu vou mover isso na sua vida, mas eu posso porque talvez isso te deixe muito chateado, te envergonhe na frente das pessoas. Eu posso agir de tal forma na sua vida, ou até aqui é demais. Ao falar de Jesus na igreja, ok, mas se eu vou pregar no ônibus já é demais. Não, Jesus já é demais para mim. Não, Senhor, porque no meu serviço eu posso falar até aqui. E aí Jesus queimando no seu coração, eu preciso falar com alguém, eu preciso mudar a vida de alguém, e você é meu instrumento neste lugar. Nós temos sido verdadeiramente servos do Senhor, ou nós só temos usado isso como jargão para o mundo quando somos questionados. A intimidade com o Senhor nos
faz compreender que nós não estamos mais perdidos nesse mundo. E nenhuma sofisma desse mundo é capaz de nos tirar do caminho dele. Nós precisamos ter intimidade com a palavra para que a sofisma do mundo não nos corrompa. Para que nós estivemos caminhando em direção certa e quando alguém vem com palavras torpes para nos distrair, nós possamos lembrar que tem uma lanterna nos nossos pés. Tem uma lâmpada. E não é simplesmente ler, mas é meditar e buscar. Senhor, o que teu Espírito Santo quer falar comigo hoje? Foi apenas esse versículo de Jesus que eu consegui ler hoje, mas eu vou falar com o Senhor no ônibus. Esses dias eu cheguei em casa e eu falei para minha mãe, eu peguei um propósito de que cada pessoa que senta ao meu lado no ônibus eu vou falar de Jesus. E aí esses dias eu vou falar de Jesus, e aí já fiquei com vergonha, porque a pessoa estava meio fechada. Aí eu falei, não, mas Senhor, como é que eu vou começar uma conversa com ela? Ela vai achar que eu estou julgando, porque eu sou crente demais. E eu falei, Senhor, eu preciso ter uma abordagem. Aí eu falei, não, se eu não falar hoje, eu falei os outros dias. Deus vai entender. E o caminho ficou um trânsito. E era um trânsito, e o caminho ficou muito maior do que eu imaginava. E eu falei, Senhor, não chega mais. E aí o Espírito Santo começou a queimar tão forte no meu coração, e era tão forte, que eu não consegui mais me conter. E eu olhei para o lado e eu falei, olha, eu não sei se você acredita no Senhor, mas desde quando você sentou do meu lado, Ele me incomodou para dizer que você é amado. E você entender que talvez aquela sua frase foi apenas mais uma frase do seu dia, e eu segui meu caminho feliz, porque eu pelo menos obedeci uma coisa que o Senhor me pediu no dia. Mas eu não sei o que isso pode ter feito ou mudado na vida de outra pessoa. Teve um dia que nós estávamos aí na estação do Capão Redondo e veio um moço e ele estava, dá pra ver que aparentemente ele estava totalmente sujo, ele estava numa bolsa de colostomia. E para quem não sabe, a bolsa de colostomia é usada para retirar as fezes. E ele veio desesperado, falando que ele precisava de um kit porque ele precisava trocar, e ele estava totalmente sujo. E ali eu vi tantos jovens naquele lugar viciados, e eles só queriam dinheiro para usar mais drogas. E aquele dia eu não tinha dinheiro, eu estava só com o cartão que minha mãe tinha me emprestado para passar, e só tem compulsão dele, 10 anos. E eu falei, moço, infelizmente hoje eu não posso te ajudar. E aquilo me quebrou. E eu lembro que no caminho para casa, eu fui totalmente frustrada. Eu falei, Senhor, que evangelho é esse que eu prego? Em que eu não posso ajudar o outro? Senhor, porque meu coração queima muitas vezes para ajudar quem está fora quando há pessoas viciadas tão perto de mim. Senhor, eu tenho sido covarde com aquilo que o Senhor tem imposto para mim. Porque pegar o evangelho não é o chamado para uma pessoa específica apenas. É um mandamento. E de pregar o evangelho. E aquilo me frustrou por dias, e eu orei porque a culpa estava me corrompendo. Ela me corroía e eu falava, Senhor, isso me deixava inquieta. E eu falei, Senhor, enquanto nós temos que pregar o teu evangelho com atitudes, temer é uma atitude, obedecer é a atitude, e a fé sem obras ela é morta. Eu preciso acordar, eu preciso despertar, mas o ir sozinho é tão difícil. Jesus falou, mas você não está sozinho. O que eu te mostrei foi para te despertar. E aí vem inúmeras situações em que eu queria me acovardar. E teve um dia no meio do campo, nós estávamos na UTI, adulto, e ao entrar informaram a gente que tinha uma menina de 15 anos e ela tinha ido a óbito. E quando eles falaram o diagnóstico, aquilo já me embargou. Elas falaram, olha, é uma doença rara, a gente não tinha visto muito aqui, mas a gente fez de tudo. Ela teve síndrome de Steve Johnson. E aquilo já me deu vontade de chorar, porque eu tive síndrome de Steve Johnson, e Jesus, Ele, graças a Deus, Ele apagou as memórias de dor da minha mente.
E eu lembro como se fosse flechas apenas. Mas quando eu entrei naquele quarto, tinha uma menina, apenas um corpo, a pele dela estava toda solta e saía como se fosse um pano. Saía as unhas junto, ela estava toda ferida, o rosto dela estava deformado. Naquele momento eu comecei a interceder pela família. E quando eu estava orando na minha mente, chegaram e disseram: nossa, essa menina teve um histórico tão difícil. Ela foi abusada mais nova, ela vivia em situações de rua, situações difíceis. E eu ouvi o grito da mãe muito alto na porta da UTI. E aquilo estava me destruindo. Nós tínhamos que fazer um acompanhamento daquela menina. E eu vi o profissional fazer aquilo de qualquer forma, e aquilo estava me agoniando cada vez mais. E o Senhor só fazia meu coração. Ela descansou. Ela descansou. Mas eu permiti que você visse para você entender o que eu já fiz na sua vida. Porque eu apaguei as memórias de dor da sua mente, mas hoje eu te faço lembrar que te tirei de nada. E de situações em que muitos profissionais da saúde viram o melhor para você e falou: não tem mais jeito, mas eu sabia o propósito de todas as coisas. E o Senhor me fez lembrar de que quando as coisas fogem do nosso controle, nunca saem das mãos dele. O processo de intimidade que o Senhor tem me levado me fez entender que é descendo, é pedindo, mas é agradecendo e é falando: Senhor, hoje eu fechei a porta do quarto e lembrei das promessas que tu me fez. Mas hoje eu não vim pelas promessas. Hoje, Jesus, eu vim porque o Senhor é suficiente. Porque me dá tristeza, Jesus, na alma, quando eu não consigo falar com o Senhor, quando eu não consigo gastar tempo contigo. Senhor, hoje eu fechei a porta do quarto porque eu precisava falar com o Senhor, porque a cruz foi o suficiente. Porque o teu sangue derramado naquela cruz é o suficiente para estar mais uma vez aqui. Jesus, obrigada porque o seu amor me salvou. Entender que não é sobre mim, não sou eu que faço todas as coisas, e quando ele me pede algo, não é as minhas mãos que vai agir, mas é pela graça dele, é o poder dele que vai operar todas as coisas. Então que nessa noite nós possamos sair daqui com muita fome, com muita sede da intimidade com Deus. Que as suas prioridades mudem nessa noite. Que, Senhor, olha, eu não tenho tempo, estou trabalhando o dia inteiro e quando eu chego, eu já estou cansada e vou dormir. Mas que seja pelo menos aqueles 15 minutos do despertador antes, para você sair de casa revestido e quando o Senhor falar com você no ônibus, falar com você no trabalho, falar com você durante a faculdade, nos seus estudos, com o seu vizinho, com qualquer pessoa que seja, aonde Deus quiser, apenas te comunicar o que vai ser feito. Que nós possamos estar com o coração quebrantado e de prontidão para fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado. Porque é muito lindo quando Paulo diz: combati o bom combate. E você vê que ele passou por inúmeras coisas, mas as últimas palavras dele não nos traz um sentido de tristeza, de angústia, mas de alegria. Porque tudo que ele passou e todas as coisas desse mundo, ele diz que considera perda, ele considerou perda, porque é algo muito maior, algo muito mais belo, algo muito mais maravilhoso, que é Jesus. E que nós possamos nessa noite estar além do rol de amigos de Jesus, nós possamos estar no meio celeste, os melhores amigos dele, amém? Eu quero convidar a igreja nessa noite a nós orarmos nesse momento
e pedir para o Senhor que tudo aquilo que tem nos atrapalhado, que tem nos distraído e roubado a atenção, venha ser retirado do nosso coração nessa noite. E que nós possamos orar e pedir para Deus que nós não vamos sair dessa porta e esquecer o que foi dito, mas que isso seja trabalhado no nosso coração, ainda que não esteja de acordo com o que nós queremos, ainda que confronte o nosso ego, ainda que confronte as nossas opções, as nossas opiniões e os nossos caminhos. Que nós possamos pedir para Deus hoje que a nossa intimidade com Ele chegue de um nível tão alto que Ele apenas nos comunique. Amém? Querido Deus eterno Pai, nessa noite Jesus está aqui presente em cada um dos teus filhos. Senhor, que essa palavra hoje ela possa nos transformar. Que nós possamos sair daqui hoje, Jesus, cheios de Ti, mas completamente cheio, com saudade da eternidade. Com fome da intimidade com Deus. Senhor, que nós possamos voltar, Senhor, a sonhar com um dia em que o Senhor nos chamará pelo nome. Nós somos apenas peregrinos, Jesus, neste lugar. E quando as coisas parecerem tão grandes, Jesus, a ponto de roubar a nossa fé, a ponto de nos distrair, Jesus, do caminho, que nós possamos lembrar que nosso lugar não é aqui, mas há um propósito do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, que nós possamos servir a Ti com excelência, em espírito e em verdade. Senhor, que o Senhor possa alcançar a nossa casa, que o Senhor possa alcançar os nossos bairros. Senhor, que o Senhor possa alcançar aquilo, Jesus, que nós temos limitado, Senhor, no Teu agir. Que hoje o Senhor possa ir além, Jesus, além do que nós temos, ó Pai, colocado limite. Senhor, que hoje toda barreira possa ser quebrada, toda barreira imposta por nós mesmos, pelos nossos paradoxos, Senhor, pelas nossas opiniões, pelos nossos medos. Senhor, que venha ser retirado. O Senhor não nos deu espírito de covardia e nem de medo. Arranca de nós, Senhor, tudo aquilo, Jesus, que o inimigo vai ter lançado, toda a sofisma do mundo que o inimigo tem lançado em nosso coração e nossa mente, Jesus. Senhor, nós temos acreditado e temos, ó Pai, deixado de gastar mais tempo contigo. Ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que tem nos distraído da Tua presença, Jesus, que seja considerado como perda nessa noite, Jesus. Senhor, que nós possamos chegar, ó Pai, aos fins dos nossos dias, Jesus. E poder dizer assim como Paulo, Senhor, combati o bom combate. Senhor, que nós possamos entender que nós não viemos aqui só para frequentar a igreja, mas que nós possamos sair daqui nessa noite sendo a igreja, Jesus, sendo a igreja no meio dos nossos amigos, sendo a igreja no meio da nossa família, sendo a igreja na nossa ederação, onde o Senhor nos levar. Que nós possamos hoje, Jesus, descer a casa do oleiro e nos permitir se entender, Pai, que nós somos apenas barro. Que nós possamos hoje ter um nível tão grande de intimidade e que o Senhor vai apenas nos moldar, Jesus. E nós não vamos mais perguntar, Senhor, mas o barro precisa ser moldado assim mesmo? Senhor, será que eu preciso ser um vaso dessa forma? Mas apenas seremos, Jesus, moldados para a Tua honra, para a Tua glória, Jesus. Muda o nosso coração. Enche-nos, Jesus, do Teu Espírito Santo. E que nós possamos mergulhar e buscar mais e mais da Tua presença. Nenhuma oração, Jesus, nesse momento está sendo em vão, Jesus. Que ela chegue ao Pai, ao Teu trono. A Tua palavra não volta vazia, Jesus. E que no decorrer desses dias, Senhor, nós possamos ver os Teus feitos em nós.
E que nós possamos vir aqui e contar o que o Senhor tem nos voltado a cada dia e durante a semana. E que nós possamos chegar para o culto, Pai, com ansiedade, Jesus, com vontade. Jesus, com mais sede de te adorar. Que nós possamos estar em comunhão, clamando por mais de ti, te adorando, e ser verdadeiramente, ó Pai, o sacrifício, Senhor. Que nós possamos trazer a lenha e ser o sacrifício no teu altar.